Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal, onde a gente te mostra como faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Se você não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui no vídeo de hoje a gente vai falar como começar sem forno e sem mufla. Gente, a gente já recebeu algumas mensagens de pessoas que querem começar, mas não tem dinheiro para investir numa mufla ou em um forno de Fusen, tá? O que é esse forno de Fusen ou essa mufla? No vídeo de acho que de ontem, a gente postou aqui, explicou bem certinho para que serve o forno de Fusen, a mufla, tudo certinho. Então, se você quer saber mais sobre isso, procura aqui no vídeo e assiste esse vídeo que você vai entender. Mas, a grosso modo, esse forno e a mufla serve para derreter o vidro, para você criar peças incríveis como essa daqui que eu estou usando, tá? No caso, que é uma bijuteria, mas também dá para você fazer peças de decoração, painéis e muito mais. Então, assim, esse forno e essa mufla serve para isso. E a gente recebe algumas mensagens de pessoas que quer começar, mas não querem investir em um forno e em uma mufla. Então, a gente traçou um mapa. Mensagem bem complicada, por sinal. Eu quero começar na vidrofusão, mas eu não quero investir nem em forno e nem em mufla. É que geralmente é meio impossível, né? Se você quer começar um empreendimento, geralmente você tem que investir alguma coisa, seja seu tempo ou dinheiro, para você começar, né? E aí a gente ficou pensando, o que será que a gente pode fazer de acordo com as coisas que a gente já experimentou, já vivenciou durante esses longos anos de trabalho? O que a gente pode trazer para as pessoas que acompanham o nosso canal conseguirem mesmo assim ganhar dinheiro com essa técnica diferente que eu tenho certeza que você não encontra por aí, que é transformar a garrafa de vidro em algo totalmente novo. Então a gente traçou aqui um mapa de planejamento para quem quer começar e não tem dinheiro para investir em forno ou em uma mufla, tá? Se você seguir aqui esse mapa, a gente tem certeza que você vai conseguir faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, sem investir no forno ou na mufla. Vamos começar aqui com... a gente separou aqui 3 tópicos, tá? Então, a gente vai começar aqui com o primeiro tópico, né, Evandro? Isso. Pode começar, Evandro. A questão, pessoal, quando a gente fala de iniciar mesmo sem forno e sem mufla, isso não quer dizer que você não vai ter que investir em alguma coisa. Porque, de fato, você começar qualquer coisa sem um investimento prévio, talvez... Eu não lembro assim de nenhuma profissão, em nenhum lugar que você já começa assim de fato e sem ter um retorno. Sem ter um investimento. Sem ter um investimento. Então, o primeiro ponto aqui que a gente vai comentar um pouco é a respeito do conhecimento. Por que a gente resolveu focar primeiro no conhecimento? Porque, fazendo um paralelo aos vídeos que a gente soltou já essa semana, se você faz um investimento, seja no forno ou na mufla, e não tem conhecimento sobre como usar, sobre o que você deve fazer, sobre qual que é a melhor ferramenta para aquilo que você deve criar, para aquilo que você pretende criar, a chance de você se frustrar e acabar vendendo essa ferramenta que você fez talvez um grande investimento vendendo ela por preço de banana, são grandes. Então, assim, qual que é a melhor forma de você iniciar sem ter que investir em ferramentas? É investindo em conhecimento. Por quê? Porque você tendo conhecimento prévio sobre aquilo que você pretende fazer, sobre como você consegue manusear as ferramentas, mesmo sem ter elas, como que você consegue, após você criar aquelas peças, como que você consegue converter aquele seu trabalho, aquelas peças que você criou, em renda para você? É claro que, tendo esse conhecimento prévio, à medida que você vai adiantando aqui nos processos que a gente vai explicar para você, é claro, é certeza que os recursos financeiros vão começar a chegar até você.
Basta você seguir todo esse passo a passo que a gente vai citar aqui para vocês, esses passos que a gente falou. Esses 3 tópicos, né? Isso. Então, o primeiro é investir em conhecimento. Gente, eu escuto essa frase já faz algum tempo, que conhecimento não ocupa espaço, né? E por mais que você pense, mas será que vale a pena eu investir em conhecimento? O conhecimento, por mais que você talvez, mesmo que você não use o conhecimento no momento atual, você pode ter certeza que em algum momento da sua vida você vai utilizar o conhecimento, aquilo que você aprendeu. Então, assim, o conhecimento, gente, com conhecimento você vai longe. Então, muitas vezes você não precisa investir na ferramenta, mas quando você investe no conhecimento, às vezes você fatura até muito mais se você tivesse, às vezes não, né? Como é que eu estou querendo dizer assim? Que às vezes a pessoa não investe, compra todas as ferramentas e não investe em conhecimento. Aí a pessoa se frustra, vende toda a ferramenta porque ela começou pelo lado errado. Em vez de ela começar pelo conhecimento, ela começou adquirindo todas as ferramentas, sendo que ela nem sabe como manusear corretamente a ferramenta. Então, se você tem um conhecimento, você vai muito mais longe do que se você primeiro fazer ao contrário, primeiro comprar as ferramentas e depois investir em conhecimento. Um exemplo aqui bem claro por exemplo, vamos supor que você que está assistindo a gente não tem nenhum conhecimento sobre a área da vidrofusão. Só que você tem o dinheiro para investir em um forno para alta temperatura. Se você adquire esse forno sem conhecimento de como manusear, concorda que você vai ter que tentar aprender testando, praticamente já no campo de batalha, correndo o risco de você danificar seu forno, correndo o risco de você perder muito tempo tentando fazer uma coisa que poderia ser simples. Você vai gastar muito dinheiro, seja em aquisição de outras matérias-primas para poder utilizar no seu forno. O gasto de energia também pode ser superior, caso você adquira um forno elétrico. O gasto de energia pode ser muito superior ao que de fato precisa para criar determinadas peças. E o pior, suas peças podem dar problema, podem sair já com problemas do forno. Supondo que você monta a peça ali do seu jeito, coloca no forno, eu acho que é isso aqui. Colocou lá a configuração que você acha que é a correta para fazer o ciclo de fusão. No final, a peça está quebrada, está sem brilho, está manchada, se está inteira, provavelmente pode acontecer dela quebrar depois, seja 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, até mesmo um mês depois de pronta. Então tem todo um conhecimento, todo um processo que você tem que entender antes mesmo de partir para as ferramentas. De partir, seja para trabalhar já direto com para o manuseio da mofa, seja partir para o manuseio do forno. Isso, o que eu estou querendo dizer aqui é que você tem que ter um conhecimento sobre como usar, sobre os cuidados de tudo, antes mesmo de manusear a ferramenta. Porque, supondo que você invista R$7.000 em um forno de fusão e na primeira semana de uso você venha danificar ele, olha só o tamanho do investimento que você fez para poder, na primeira semana, com base no seu achismo, você acabar danificando ela. A não ser que você tenha tempo, né, principalmente tempo e dinheiro para você tentar através de tentativas, né, de erros e acertos, que foi no caso o que o Evandro teve que fazer para chegar na técnica, né, de hoje. Então, assim, foi anos, né, tentando e fazendo o teste e tudo mais. Ainda bem que ele não desistiu, mas muitas vezes a pessoa desiste, acaba se frustrando porque não dá certo, né? Inclusive, se você trabalhar com vidro plano e vidro de garrafa, é totalmente diferente, é um abismo de diferença. Então, assim, para que você não corra esse risco de desanimar no meio do caminho, porque imagine se o Evandro tivesse desanimado, né? Muitas pessoas desanimam porque a pessoa não tem tempo, não tem dinheiro para ficar investindo, porque compra ferramenta, compra material, estraga porque não sabe o que fazer, faz o teste, o dia inteiro lá confeccionando uma peça, no final do dia a peça quebra. Né? Então a pessoa vai se frustrando. Se no caso, né, há anos atrás tivesse acontecido isso com o Evandro, talvez, né, com certeza hoje a gente não ia estar aqui falando com vocês, né? Então,
A gente já estudou, o Evandro já estudou essa técnica e por isso que a gente passa muitas coisas aqui no canal para vocês, de coisas assim que a gente já vivenciou, já experienciou, para que você não precisa passar pelas mesmas situações, as mesmas coisas que a gente passou, né, Evandro? E fora que com o conhecimento, supondo aqui que, Evandro, eu já tenho o conhecimento, pronto, eu já arrumei meios de adquirir o conhecimento. Se de fato você já adquiriu o conhecimento, você já pode, somente com ele, já começar a gerar renda. Existem várias formas de como você pode já, de imediato, gerar renda com esse conhecimento. Mas dentre essas formas aqui, a gente vai focar aqui em uma que diz respeito ao seu processo de aprendizado até você conseguir de fato, talvez comprar seu primeiro forno, talvez montar o seu ateliê, talvez já ter uma vida um pouco mais confortável financeiramente com base nos trabalhos que você vai criar. Aqui eu já vou entrar no segundo tópico, que é basicamente você utilizar o seu conhecimento, o conhecimento que você adquiriu nessa área para poder confeccionar a principal ferramenta utilizada na vidrofusão, que no caso é o forno, independente de qual forno seja. Nesse caso aqui a gente vai focar no mais simples, digamos assim, de criar, que é no caso criar a mufla. Então vamos lá. Supondo que você tem o conhecimento e dentre esse conhecimento você já sabe quais os materiais são necessários e também qual que é o processo de criação da mufla, olha só, você já tem já deu um passo gigantesco em direção a talvez montar o seu ateliê. Porque você já consegue criar a ferramenta principal, que criando ela você consegue converter a própria ferramenta já em lucro para você. Vendo que em relação à mufla, como a gente aqui no canal, a gente fala muito sobre a mufla, fala também sobre o forno de fusão, tem muitas pessoas que vieram para cá, sei lá, através do Instagram, Facebook, TikTok, não sei, que que essa palavra mufla ainda é muito novo para elas, então elas querem iniciar na vidrofusão, talvez pesquisaram uma ferramenta de algum tipo de forno, chegaram no forno para alta temperatura, não gostaram do preço, e quando a gente fala que existe uma opção cerca de 10 vezes ou até mais vezes mais barato do que um forno de fusão, isso encanta muitas pessoas, vendo que elas não querem investir muito, principalmente em algo que elas querem, estão iniciando ainda. Então, se você tem o conhecimento e usa esse conhecimento para criar a mufla, primeiro, com a criação dessa mufla, você já tem a principal ferramenta para que você já comece a caminhar, comece a gerar renda através da criação dos seus trabalhos. Segundo, você criando a mufla, você já começa a gerar renda com a venda dessa própria ferramenta. Porque, como eu ia falar aqui, a gente está abrindo caminho para que muitas pessoas tenham um conhecimento mais aprofundado sobre essa ferramenta, sobre como funciona e, principalmente, o que elas podem fazer com essa ferramenta para que elas possam gerar uma renda. E se você faz uma mufla e vende ela por um valor médio aí de R$500, praticamente nós aqui do canal estamos formando clientes para você. Então basta você começar a anunciar o seu trabalho, seja nas redes sociais, talvez até uma parceria, olha eu aqui querendo fazer merchan, talvez até uma parceria para que você possa vender sua ferramenta. E o nosso público aqui está sendo preparado para entender como ela funciona, para saber que é possível sim transformar a garrafa, no nosso caso garrafa de vidro, e para saber também que é possível sim gerar renda através dela. E essa ideia que a gente está passando, você tendo conhecimento, você também consegue gerar renda através da venda dela. Mas para isso você tem que ter, como eu falei, tem que ter o primeiro tópico, que é o conhecimento sobre a área, sobre a técnica, para que você seja capaz de criar uma ferramenta dessa com qualidade, com segurança e principalmente auxiliar os seus clientes, fazendo com que eles executem o ciclo da melhor forma possível. E é um mercado bem assim escasso. Se você procurar aí, existem poucas pessoas que confeccionam, que faz a mufla, ou seja, tem bastante
cliente para pouca oferta, né? Tem muita demanda para pouca oferta. Então, beleza. Acho que deu para entender esse tópico aí, o número 2, né? Vamos pro 3? Vamos. Pode ir. Hoje você não quer falar? Deixa eu falar você. Bom, o terceiro tópico aqui, lembrando que tudo que a gente está falando aqui é uma sequência do outro. Eu já falei da Maratona Garrafa de Ouro? Não. Gente, lembrando aqui, não sei se você está sabendo, mas vai rolar dia 30 de janeiro a primeira aula da Maratona Garrafa de Ouro, que é um evento online e gratuito de 3 dias, tá? Então é só você se inscrever e assistir às aulas, né? Então o link para você se inscrever tá aqui na descrição desse vídeo. Então clica e se inscreve para você não ficar de fora. Depois não adianta mandar mensagem que não vai ter mais como voltar. Então clica aí, se inscreve, que eu tenho certeza que essas 3 aulas vai abrir um leque, um horizonte para você, se você quer aprender essa técnica da reciclagem artística da garrafa de vidro. Inclusive, vou complementar aqui o que a Gi está falando para já entrar aqui no nosso terceiro tópico. Na Maratona Garrafa de Ouro, quando a gente fala aqui na possibilidade de ganhar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro, primeiro, é claro que a gente está falando aqui dessa técnica na qual é o foco aqui do canal, no caso a vidrofusão. Segundo que a gente sabe também que a grande esmagadora maioria das pessoas, elas não acreditam que é possível sim derreter vidro utilizando o micro-ondas. Se você acompanha aqui o canal, já viu alguns vídeos, para você isso parece ser normal, mas tem pessoas que de fato não acreditam e precisam de provas. Na Maratona Garrafa de Ouro, a gente não somente mostra para você essa possibilidade de derreter vidro utilizando o seu micro-ondas, claro, em conjunto com a mufla, como a gente também prova passo a passo, mostrando assim para você, desde o corte da garrafa até a montagem da peça, como você fatura R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro. E não somente isso, a gente mostra como que você ganha até mais do que isso usando somente 3 garrafinhas. Então assim, por mais que você não acredite que é possível, acredito eu que vale sim a pena você se inscrever e ver as aulas, assistir às aulas para que você entenda realmente qual que é o passo que você precisa seguir para poder ganhar esses R$3.000 por mês. A gente realmente mostra para você, passo a passo. Como a Gi falou, não adianta depois ficar mandando mensagem para a gente, perguntando por quê. O que a gente pode fazer para trazer, para mostrar ao maior número de pessoas, a gente faz assim, ó, conversando com você em vídeo. Tem pessoas que mandam mensagem no particular, então a gente pega aquela mensagem dela, pensa, opa, como que eu posso ajudar mais pessoas com essa pergunta, com essa dúvida, com essa mensagem? Então a gente não responde a pessoa, a gente vem aqui e grava em formato de vídeo para que esse conhecimento seja passado para o maior número de pessoas possíveis. Então assim, entrando aqui no nosso terceiro ponto de como começar na vidrofusão mesmo sem forno e sem mufla, recapitulando aqui o primeiro, você tem que ter conhecimento. Não adianta você começar sem conhecimento, que a chance de você perder tempo e dinheiro e se estressar bastante são gigantescas. Tendo conhecimento, você pode criar a principal ferramenta, trazendo aqui para a criação da ferramenta, você pode criar a principal ferramenta utilizada na vidrofusão e comercializar ela, vendo que a gente aqui no canal, nós estamos abrindo caminho para que mais e mais pessoas, a cada dia que passa, mais pessoas tenham conhecimento sobre o que é mufla, como usar. E se você fabrica essa matéria-prima, você pode começar a anunciar o seu trabalho aqui também. E o terceiro ponto aqui é, você tendo conhecimento de como fazer, você produzindo a sua própria ferramenta, você pode começar a produzir também as suas peças e comercializar elas. Aí eu pergunto para a Gi, para ela falar um pouco aqui. Qual que é o tipo, a área que a gente indica para quem quer começar na vidrofusão, principalmente usando a mufla? Bijuteria, porque o retorno é muito rápido. Então assim, se você já teve o conhecimento,
Se você já começou a confeccionar mufla, além de você confeccionar a sua mufla e comercializar mufla para outras pessoas, porque para você fazer uma mufla você vai gastar em torno de R$80, você pode vender ela em torno de R$500, né? Ou seja, uma mufla pequena. 2 muflas que você vender, você já fatura R$800, mais ou menos, assim, conta de padaria, R$800. Com R$800, você já pega e faz R$800 já pagando o valor que você investiu em material. Com esses R$800, você pode investir em material para você fazer bijuteria, por exemplo, metais, né? Por exemplo, ó, esse metal aqui. Compra esse metal, faz colar. Um colar desse você pode vender por R$120, ou seja, você já vai vender a mufla e a bijuteria, né? Com 10 colar desse, digamos que você vai vender por R$100, 10 colares desse aqui já dá R$1.000. Com 2 muflas que você vendeu, R$1.800. Gente, com menos de um mês você já tem dinheiro para fazer o quê? É pergunta? Adquirir um forno de fusão? Adquirir um forno maior de fusão, se assim for o seu caso. Se não, você pode continuar com a mufla, que com certeza você vai faturar muito mais que R$3.000 ou mais. Pessoal, por mais que você ache que acessório, colarzinho, vamos falar aqui na linguagem do pessoal, colarzinho, acessóriozinho, pulseirinha, anelzinho, brinquinho, não dá dinheiro, engano seu. Tem muita gente, mas muita gente mesmo, principalmente trabalhando pela internet. Como que é esse trabalhando pela internet? Produzindo seus acessórios e publicando lá no Instagram. Então as pessoas que seguem essas pessoas, esses artesãos no Instagram, perguntam sobre valores e o artesão acaba, por consequência, vendendo não somente o trabalho físico dele, mas também o conhecimento dele. Evandro, como que vende o conhecimento? Através de curso. Então, se, por exemplo, você tem o conhecimento, você sabe produzir a ferramenta, você já sabe usar a ferramenta e está produzindo seus próprios trabalhos, para um pouquinho e pensa quantas formas você já, até aqui, em quantas formas você já consegue gerar renda. Eu vejo pelo menos umas 8 aí. Então, pessoal, de fato, se você criando aqui um outro cenário, se você inicia já adquirindo ferramentas, o forno ou a mufla, sem o conhecimento, você tem que perder muito tempo ou testando ou correndo atrás desse conhecimento para que você consiga usar. Se você já investe diretamente no conhecimento, você já sabe exatamente o que você precisa fazer para que aquele seu investimento inicial retorne para você sobre uma ótima fonte de renda, seja semanal, mensal, enfim, seja renda principal ou até mesmo secundária, caso você ainda não viva única e exclusivamente do Fusen, assim como a gente só vive dos trabalhos que a gente faz, a gente vive exclusivamente da vidrofusão. Então, assim, eu acho que ficou bem claro. E o importante falar aqui, gente, que eu acho que até uma coisa que o artesão ele peca muito é de achar de não ter esse tipo de planejamento, sabe? O artesão às vezes acha que, tipo assim, que ele não precisa planejar o que ele vai fazer, que é só fazer e achar que vai vender. Não é bem assim. Se você não se planejar, você vai acabar se frustrando, desanimando. Então, assim, não basta somente você fazer a peça física, entendeu? Não basta somente você fazer. O artesão, ele peca muito nisso, porque ele demora para despertar essa questão do planejar, né? Eu tô fazendo isso para eu chegar em determinado lugar, vou fazer isso aqui para chegar até aqui. Cheguei aqui, meu próximo passo é isso e assim por diante, né? Então, se você quer ser um artesão de sucesso, você tem que ter esse planejamento. E aí você pode achar, mas eu tenho que, tem que ter conhecimento, tem que fazer a ferramenta, tem que vender a ferramenta. Se você não tem dinheiro para investir num forno ou na mufla e você de fato quer ganhar dinheiro dentro da sua casa, né? Com uma matéria-prima gratuita, você vai ter que se esforçar. Não vai cair do céu, né? Então, assim, não precisa ser uma coisa penosa, pode ser uma coisa bacana. Igual a gente, às vezes, dia de, sei lá, nós escolhemos nosso horário de trabalho, o dia, que nem, às vezes a gente, hoje é domingo, a gente tá gravando esse vídeo no domingo, mas tem dia que na segunda-feira a gente não tá a fim de trabalhar, a gente troca o domingo pela segunda, enfim, a gente tem
essa possibilidade de a gente escolher o dia que a gente quer fazer isso, quer fazer aquilo. Então, assim, só que antes disso, teve vários outros processos que a gente teve que passar para chegar até aqui. Então, assim, não adianta você achar que o negócio vai cair do céu, que você não precisa de um planejamento. Como eu disse, você não precisa ser uma coisa penosa, é uma coisa fluida, leve, mas ao mesmo tempo não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Tem que ter um planejamento de onde você está e aonde você quer chegar. Então, se você não tem dinheiro para investir num forno ou numa mufla, esse é um mapa de planejamento que a gente pensou para te falar aqui. E a gente tem certeza que se você colocar isso em prática, vai dar muito certo, né, Evandro? E eu acho até que é melhor você, antes de investir na mufla e no forno, investir primeiro em conhecimento. Porque é o que a gente está falando aqui. Você já vai saber exatamente o que fazer, como fazer, para quem fazer, onde e como vender. Basicamente isso. Você sabendo isso aqui, aí a gente entra no próximo tópico, que é um quarto tópico aqui. Eu tinha colocado e você não colocou na sua colinha. Que é, caso você queira, pensando aqui, vamos pensar aqui num cenário que você quer montar um ateliê grande, onde você vai ter um ou mais fornos de alta temperatura, que a gente chama nessa área de forno de fusão. E você está começando, está seguindo exatamente esse planejamento, esse mapa que a gente está trazendo aqui para você, você pode sim, com muita facilidade e tranquilidade, claro, você tem que correr atrás, como a gente falou, utilizar todo o lucro que você teve, seja com o conhecimento que você tem, com a criação das ferramentas, no caso aqui a mufla ou o forno, se você aprender a fazer o forno, que você sabe, que você está vendendo também, produzindo para vender, ou também com a venda dos materiais, dos acessórios, nesse exemplo aqui que a gente trouxe, dos acessórios que você fez, você pode pegar o lucro de tudo isso e adquirir um forno de alta temperatura. Porque com ele, a mufla, a única questão aqui da mufla que é um ponto que muitas pessoas veem como desvantagem é em relação ao tamanho dela, que ela tem um tamanho limitado. Porque ela, como é usada em conjunto com micro-ondas, ela tem que ser usada dentro do micro-ondas. Já o forno para alta temperatura, não. Se você, com o conhecimento que você tem, sabe exatamente o que você quer criar, você já pode adquirir aquele forno para alta temperatura que vai realmente suprir toda a sua necessidade. E a gente tá doido para falar de novo. E você pode estar pensando assim, Gisele e Evandro, mas eu não quero fazer mufla, eu não quero vender mufla, eu não quero. Tem um outro tipo, uma outra forma que com conhecimento você pode faturar muito mais. E pode escrever aí muito mais que R$3.000 com o conhecimento do artesanato em garrafa de vidro. Mas nós vamos falar sobre isso, tá? No próximo vídeo, provavelmente no vídeo que vai ao ar amanhã, né, Evandro? Provavelmente. Bem provável. E assim, se você realmente tá afim de entrar nessa, de transformar a garrafa de vidro em algo totalmente novo, e ganhar dinheiro com isso, vale muito a pena você assistir esse vídeo, que a gente vai te mostrar na prática como você faz para ganhar dinheiro com esse artesanato sem ter que vender mufla ou sem ter que vender as suas peças. Tem que produzir também, não? Sem ter que produzir. Mas não vamos dar mais spoiler, não. Essa eu quero ver. E tem como provar, porque tudo que a gente fala aqui são coisas que a gente já atuou, já fez na prática, não é coisa que a gente tirou lá da carochinha não e tá falando aqui não, são coisas que a gente já executou. São coisas que a gente já executou, a gente tem como provar, enfim, acho que é isso. É isso. Então, gente, vamos finalizar esse vídeo aqui, ele vai ficar um pouquinho menor, só como geralmente a gente fala bastante, né? Mas eu acho que é um vídeo, se você colocar em prática, vai te ajudar a dar o segundo passo em direção ao seu objetivo, que é ganhar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? E outra coisa, lembrando de novo, se você não se inscreveu para a Maratona Garrafa de Ouro, se inscreve, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E assim, pessoal, só para finalizar, primeiro ponto, conhecimento. Com o conhecimento você pode produzir ferramentas que
Você pode vender para um público bem selecionado que hoje em dia está querendo muito e não está encontrando, ou seja, tem muita demanda e pouquíssima oferta, e nós somos o canal que está abrindo esse caminho para você que pretende produzir essa ferramenta. E também, você aprendendo a produzir a ferramenta, você já vai ter a ferramenta principal para se trabalhar a vidrofusão. Com ela você pode começar a, de fato, entrar nessa área produzindo e comercializando suas peças. Para com o lucro de tudo isso que você tem, você adquirir seu primeiro forno de alta temperatura, caso esse seja o seu objetivo. E é claro que um forno de fusão, um forno de alta temperatura, com ele você consegue produzir muito, muito, muito mais coisa do que você produziria somente com uma mufla. Se você quiser saber mais sobre o forno e a mufla, tem vídeo aqui anterior que a gente falou bastante sobre isso. E é só mais um detalhezinho que o Evandro está falando aqui. Se você acompanha a gente já faz algum tempo, talvez você vai entender do que eu estou falando, mas eu não vou falar aqui nas entrelinhas só para os espertinhos e para as espertinhas. Se você entende um pouco de engenharia, tem uma ferramenta que eu tenho certeza que, se você confeccionar essa ferramenta, você vai faturar, e ela for de qualidade, porque no mercado está faltando essa ferramenta de qualidade, você vai ganhar muito dinheiro. Se você for espertinho e entender do que eu tô falando, me manda uma mensagem lá no direct no Instagram. Falar, ó, saquei, gente, saquei. Porque se você entender um pouquinho de engenhariazinha, confeccionar essa ferramenta, eu tenho certeza que você vende. Inclusive, se ela for de qualidade, a gente pode até anunciar ela aqui no nosso canal. É isso. Então, beleza, gente. A gente agradece, né, vocês estarem aqui ouvindo o que a gente tem para falar. Se tiver dúvida, manda mensagem pra gente que a gente pode fazer um vídeo falando da sua dúvida. Isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.